Graça e paz, amados em Cristo Jesus. Vamos, neste momento, começar então o live, recomeçar o live, porque na verdade espero que o som esteja bom para quem está a ouvir. Olha, eu normalmente quando eu faço live, eu nunca tenho expectativa de ter pessoas em linha a ligar. Eu estou mesmo a fazer uma gravação e para mim é assim, funciona assim. Eu não dependo do público, da audiência. Eu faço o vídeo e lanço, depois vai parar para as outras páginas que vai ser postado, mas eu nunca, pronto. Mas graças a Deus entrou alguém que por acaso notificou-me que eu estava sem som, eu estava com o som muito baixo. Mas eu espero que agora esteja melhor, que o som esteja melhor. E se tiver alguém em linha, agradecia que desse um sinal depois para dizer como está o som. Porque não tenho nesse momento ninguém em linha, mas estou a fazer a gravação. Aleluia! Bem, eu conforme ia dizendo, vou ter que repetir tudo de novo, não é verdade? Eu hoje venho fazer a exposição do falso profeta, autoproclamado falso, e é falso profeta, na verdade, o apóstolo Marcelino. A minha exposição vai ser bíblica e eu acredito que não tenho muito até para trazer aqui em termos de exposição, porque também na verdade eu acho que é assim, nós pela palavra de Deus tentamos trazermos o estudo e temos essa responsabilidade de fazê-lo pela palavra, mas também eu acho que se os que acham que, não, que por exemplo, eu esteja a fazer um trabalho não com, que não estou a apresentar as provas que devia apresentar, eu acho que também devia se questionar às vezes. Eu acho que quais são as provas que você exige do falso profeta ou de alguém que esteja, um falso mestre, um falso pastor? Se você tivesse as mesmas exigências de quando te disserem que este é falso profeta, você tiver a mesma exigência de provas que você pede na apresentação de alguém como falso, você tiver a mesma exigência quando ele se apresenta como verdadeiro, eu acho que não teríamos problemas nenhum. Porque a questão é que vejo aqui um grande desequilíbrio, que as pessoas, quando se diz que é um falso profeta, querem provas, querem perguntas, querem coisas profundas, porque é um falso. Agora, quando ele se apresenta, ninguém lhe pede as credenciais de que ele seja verdadeiro. Mas ainda assim nós fizemos o nosso trabalho, mas eu acredito que no caso do Marcelino, não há aqui muito que aprofundar, porque os fatos estão ali. É só verem o próprio canal, eu recomendo que vocês vão ao canal Radical TV e vão ver o trabalho, as entrevistas dele, porque eu só vi uma primeira e esta última, e é o suficiente para eu juntar as provas e tê-lo como realmente ele é um falso profeta. Mas vamos lá ao que interessa. Eu disse no princípio que estava a dizer que eu vou começar, aliás, pelo ensino, para entendermos aqui o propósito e o plano de Deus naquilo que foi a oração que Jesus Cristo deu no Mateus 6, 9 até 13. A Bíblia Sagrada diz assim, ok? Portanto, vos oreis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Então, queremos ver que Jesus está a ensinar que nós devíamos, primeiramente, honrar a Deus, não é? Na oração, devíamos exaltar o seu nome, glorificá-lo, dar honras ao Senhor, reconhecer como Salvador e tudo mais. Esta é uma oração modelo. Então, logo a seguir diz, venha o teu reino, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Segunda linha de oração, Jesus está a dizer que nós devemos orar a Deus que a vontade do reino, o propósito do reino que está no céu, venha até nós e seja cumprida assim como é no céu, aqui na terra. O reino de Deus cinge-se na vontade e o propósito que Deus tem preestabelecido desde a fundação do mundo. Não é a minha vontade, não é o meu desejo. Aleluia. Que se cumpra esse propósito e essa vontade de Deus, do reino que já está estabelecido no céu, aqui na terra. Aleluia. E logo a seguir nós vimos que eleva-nos também na oração, na terceira linha, diz, o pão nosso de cada dia que nos dê hoje. Jesus manda nós orarmos, ensina-nos a orar, a pedir a providência, a orar para que a providência seja mantida em nós. Providência seja no trabalho, no negócio,
na saúde, toda essa providência da bênção de Deus para nós. Por quê? Porque o Senhor, na verdade, amaldiçoou o sol por causa do pecado de Adão. Então nós precisamos viver nesta providência. Já que o mundo jaz no maligno, nós precisamos viver na terra, nesse reino estabelecido aqui, pela providência do Eterno, assim como vivem todos os animais que Deus criou. Aleluia. Perdoa as nossas dívidas. São dívidas mesmo e são pecados ao mesmo tempo. Assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Aqueles que nos devem mesmo dinheiro e aqueles que pecaram contra nós. Aliás, quem nos deve já pecou contra nós quando não quer pagar, não é? É verdade. Amém. E não nos deixeis cair em tentação. Repare bem, Jesus não está a dizer que você deve orar para que não venha a tentação, não venha a ti. Ele está a dizer, orar pedindo que você não caia na tentação. Que não caias na tentação. Quer dizer, no dia que fores tentado, você não caia. Amém? Mas por quê? Porque ele depois diz, mas livrai-nos do mal. Quer dizer, livra-nos do mal que está previsto naquela tentação. A tentação irá vir. A tentação irá chegar a ti, porque ele mesmo, Senhor, foi tentado. Amém? Pois é o teu reino, o poder, a glória, para sempre. Amém. Não nos deixe cair em tentação. Amém? Então, o que isso quer dizer? Eu aqui quero chamar a atenção aos amados de que o Senhor está nos a ensinar que nós estaríamos, no mundo teríamos essas tentações, essas provações, porque Ele também diz que no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, que eu venci o mundo. Aleluia. Então o propósito e o plano de Deus pré-estabelecido desde a fundação do mundo é que nós devemos cumprir aqui na terra, quer dizer que nós devemos nos submeter à vontade de Deus. Por isso é que Paulo diz que eu sou escravo em Cristo. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Eu fui colocado como apologético, defensor do Evangelho. Ai de mim se não pregar. Então, os seres humanos temos um coração enganoso, um coração perverso. E muitas das vezes, a maioria das vezes, nós caímos na tentação dos nossos próprios desejos carnal. O que acontece com os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos pastores, estes que pregam o evangelho da prosperidade, eles caíram na tentação, não suportaram, não aguentaram a carga da tentação por conta dos maus intentos dos seus corações. Por isso é que eles estão aprisionados naquilo que eles mesmos desejavam fazer. Aleluia. Mas vamos lá. Eu aqui, na verdade, quero agora falar do aspecto importante. Sempre que deparei-me com vários falsos profetas, e eu, na verdade, no estudo aprofundado que eu cheguei a fazer, eu ia fazendo, eu saí desses estudos com muitos questionamentos, e eu perguntava sempre a Deus em oração. Eu tenho a mania de falar mesmo com Deus, qualquer coisa, não importa o que, eu falo com Deus como um pai. Eu pergunto coisas, até coisas tolas, eu pergunto a Deus, para ver se Deus me responde. E Deus responde, na verdade. Aleluia. E eu perguntei uma vez a Deus, com relação a esses falsos profetas. Eu digo, os falsos profetas, ou falso mestre, aparentemente, vamos assim dizer, aparentemente, parecem ser homens que andaram na muita oração, pelo menos até o período que você talvez não conheça a decepção. Parecem indivíduos que estão numa oração, estão sempre constantemente a orar, fazer propósito, vão ao monte, essas coisas. Amém? Mas na verdade, eles quando voltam dessas orações, e vimos que eles pregam o evangelho deturpado. Então aí estava a minha questão com Deus. Senhor, como é possível esses homens serem falsos? Mas eles oram sempre. Parece que até a vida de oração que eles dizem ter, que eles aparentemente têm, deixa-nos envergonhados, reduzidos de que nós não oramos. Eles é que oram.
Porque você, o falso profeta está sempre fechado no quarto, está sempre no monte, não atende telefone, só atende no final do dia. Aí, não sei, se calhar fica no quarto a jogar videogame, às vezes fica no quarto a prostituir, mas ele diz que está a orar, está em oração. Pelo menos está fechado em oração. Aleluia. Então, uma das viagens que Deus me levou foi de que o teu Senhor, foi assim que Deus me respondeu, o teu Senhor, quando passou 40 noites e 40 dias no deserto, quem lhe apareceu? Diabo, sim, sim. Claro, apareceu o diabo. Mas ainda assim a resposta não era completa. E Deus disse, não, mas agora olha para Tiago, lê Tiago, o que é que Tiago diz sobre a tentação? E aí comecei a aprofundar o meu estudo. Então, nisso a direção que eu mais ou menos quero vos levar. Não vou aqui já desvendar, mas como, pronto, a compreensão poderá não ser coerente passando a informação para vocês, mas eu quero vos levar para que nós entendamos aqui algo. Ok. Vamos ler o livro de 1 João, capítulo 5, versículo 14. A Bíblia diz assim, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então Deus está a dizer que nós estamos na terra, quando nós fizemos a oração, nós temos que confirmar se o que nós estamos a pedir, segundo a sua vontade, está dentro dos parâmetros, do propósito, do plano de Deus. Não estamos a dizer que é algo religioso, não, isso não, estou a dizer dentro dos parâmetros do propósito de Deus. Tanto pela própria seus estatutos, da sua lei colocada na tábua do coração, do amor ao próximo, e amar a Deus e amar o próximo, tanto dos seus planos para contigo como indivíduo, ser humano. Eu tenho desejo, eu posso dizer, eu quero morar na Austrália, por exemplo, eu quero morar na Austrália, mas eu tenho que buscar de Deus, sendo eu hoje filho de Deus, eu tenho que buscar da parte de Deus. Eu digo o meu desejo, eu digo, eu quero me mudar para a Austrália, quero fazer isso na Austrália, quero isso tudo. Mas no final eu vou dizer, seja feita a tua vontade. Por quê? Porque poderá não ser o propósito, o plano de Deus para comigo. Entende? Então há essa necessidade que os filhos de Deus devem se submeter à vontade de Deus. Agora vamos entender algo. Se João está a dizer, esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Quer dizer que quando nós estamos fora da sua vontade, Deus não ouve, mas o contrário, quem deve ouvir? O inimigo. O inimigo é que deve ouvir. Aleluia. Por quê? Porque Jeremias diz, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Quem pode contra o coração? Porque os nossos intentos, apóstolo Paulo Romano diz, quem me livrará da morte que está nesse corpo? Aleluia. Quem me livrará da morte que está nesse corpo? Porque as pessoas até dizem da morte, do corpo desta morte, mas é a morte que está nesse corpo. Ele diz, graças a Deus, Jesus Cristo, que por intermédio do Espírito que está em mim, que é o Espírito Santo, vamos mortificar as obras da carne. Estamos a falar quer dizer, dessas duas naturezas, mortificar as obras da carne com o pendor do Espírito, aquilo que nós nos colocamos sob submissão ao Espírito Santo para combatermos os desejos que estão enfermos na nossa carne. Aleluia. Glória a Deus. Então, com isso eu quero dizer o quê? Eu quero dizer que muitos desses que hoje são os falsos profetas, falsos mestres, os seus intentos das suas orações, porque até Cristo nos ensinou, eu vejo muitos falam monte, o jejum e a oração é bem verdadeiro, mas quando falam monte, e vemos que os falsos profetas, como até o falso profeta TV Joshua e outros, também fazem e gostam de filmagem, eles no monte a fazer, é preciso prestar muito bem atenção nisso. Mas Deus diz que não, nós quando jejuamos e oramos, devemos fazer para que o nosso próximo nos aperceba, mas que sim o Senhor que está em oculto nos vai recompensar. E Deus diz também que
feche a porta do seu quarto, vá aos seus aposentos, fica em secreto, faça a sua oração a Deus. Mas nós temos que saber que se nós tivermos um intento ao contrário, nós estaremos a ativar algo também, nós é que estaremos a ativar a tal tentação que vai vir sobre nós. Os intentos ao contrário ativam essa tentação. Aleluia? Porque vamos ler que no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 13, antes de nós entrarmos no Tiago, eu queria, por exemplo, dizer algo. Eu conheci, a primeira vez que vi um vídeo do irmão Marcelino, foi exatamente uma entrevista feita pela Radical TV, no Monte, quando ele foi entrevistado, talvez pela primeira vez, não sei, então, eu nunca vi, mas eu só vi este vídeo e vi o que ele fez a última vez. E nesse vídeo, uma das coisas que eu identifiquei sem prova, sem nada, mas podia observar pelo agir, pelo falar, as atitudes, as ações, foi de que ele queria ser honrado por ele estar os 3 anos no monte, por exemplo, 2 anos, sei lá, que ele estava no monte. Ele queria ser reconhecido, queria que isso fosse do reconhecimento a nível mundial das pessoas que ele esteve a jejuar, ou esteve lá no monte por 2, 3 anos. E também que a autoconcepção de que ele era alguma coisa muito especial para a nação ou para o mundo, por ele ter ficado esse tempo aí. Ou ainda, que Deus estava no direito de fazer alguma coisa por ele ter estado no monte. Amado, essas posições são posições muito perigosas. Porque o nosso coração é enganoso. O desejo dos falsos profetas, quando iam aos montes, é exatamente o que eles estão a viver. Eles desejavam ter uma igreja grande, eles desejavam ter muito povo, desejavam ter membros na sua igreja que dessem grandes contribuições para que o ministério crescesse. É realmente o que eles receberam. Esse propósito é contrário ou a favor da palavra de Deus, dos propósitos de Deus? É contrariamente àquilo que é a vontade de Deus. Por isso é que a história que eu tenho relatada de muitos membros que já tiveram comigo contam-me que um certo pastor, por exemplo, foi ao monte, começou a orar no monte, ia sempre no monte, fazia culto, e de repente, quando ele saiu do monte, ele disse que teve uma visão, encontrou uma pasta cheia de dólar, uma pasta tipo do Lusat, cheia de dólar. E ele, olha, abre essa pasta e Deus disse, agora vai, veja, Deus disse, agora vai e leva a igreja a um propósito que eu vou abençoar a igreja. Aleluia? Então vocês estão a ver onde é que isto começa. Aleluia? Quando você vai ao monte orar, porque você quer ter poder, claro, vai aparecer o teu Senhor, que nunca esteve no carvalho, e vai te dar o que você quer. Por quê? Porque primeiro, o propósito, os intentos do coração do homem são terríveis. Eu vejo pessoas, por exemplo, que se põem a jejuar e a orar para desejarem coisas materiais, porque querem uma casa, querem um carro, querem subir no serviço. Eu acho que não é isso a intenção, não é isso o propósito que Deus deu. A oração e jejum, amados. A oração e o jejum é para que nós tenhamos sensibilidade do máximo espiritual de ouvir a vontade de Deus para com as nossas vidas. De ouvirmos o evangelho da verdade ser fidedigamente em nossos ouvidos, na nossa mente, no nosso entendimento, para nós cumprirmos com o propósito, o plano de Deus pré-estabelecido. A vontade dele ser estabelecida, a vontade do evangelho. Por isso é que na oração, eu li a oração primeiro. É exatamente isso, o propósito que Deus deu para nós jejuarmos e orarmos. É para mortificarmos as nossas distrações, as nossas vontades, as nossas cobiças da carne, para que nós nos submetemos à vontade de Deus. Não é para cumprir a minha vontade, é para que eu cumpra a vontade de Deus, para que o Espírito Santo consiga me levar na habilidade espiritual de submissão e obediência a Cristo. Esta é a vontade de Deus para consigo.
Por isso você deve jejuar e orar sempre para isto. É bem verdade que você pode jejuar, porque por exemplo, para um trabalho espiritual que Jesus mencionou, disse que essa casta de demônio não sai senão por oração e jejum. Quer dizer, tens que estar bem, porque e na verdade o que vai acontecer ali, Deus é que vai libertar, mas Ele precisa que você tenha os ouvidos apurados, aprimorados, para lhe ouvir quando Ele te instruir. Olha, quebras assim, faz assim, ora assim, diga-lhe isso e te concede autoridade para fazer. Mas o intento de orar para ter poder, o intento de orar para ser alguém, o intento de orar para todos os intentos ao contrário é isso, vais ativar uma outra coisa e nós vamos ver aqui. E eu tenho estudado bastante sobre esses falsos profetas e acabo sempre, cheguei à conclusão que é este o grande problema dos falsos profetas. E depois aquela exposição, porque Deus disse que se você, na oração, que por exemplo ele diz, não seja como os escribas que oram na praça e para serem vistos pelos homens. E ele diz, na verdade, já receberam o seu galardão. Quer dizer que eu não tenho parte mais nisso. Os homens o galardoaram e já receberam. A mim, isso não contou. Mas conta a mim aquele que vem em secreto, em oculto a mim. Eu, o vou galardoar. Aleluia. E qual é o galardão? O problema da mente humana corrompida é que toda vez que Deus fala galardão, o homem pensa em um benefício material, porque o homem humano, a carne lhe prende, lhe leva a pensar terrenamente. O galardão pode ser que Deus aprimora um dom em si, na tua vida. Tens uma habilidade aberta, espiritualmente você quer. Pode ser esse galardão que Deus vai lhe dar. Não é necessariamente que você vai ganhar alguma coisa, vai ficar rico, vai ter dinheiro. O homem é corrupto. Por isso é que alguns homens já tentaram e ainda estão por aí, pregam que você no céu vai ter uma mansão, a tua mansão vai ser maior que a do outro, a tua mansão vai ser pequena. É exatamente esse o problema, que muitos estão a ser levados. Por quê? Porque todo o galardão, eles pensam em coisas materiais. Eles não conseguem olhar para as coisas espirituais, porque a mente humana, porque o apóstolo Paulo disse que o que Deus preparou para nós, a nossa mente nunca pensou, nunca veio ao nosso pensamento, mas é exatamente isso que Deus preparou. Então é mistério. Aleluia. Não ficas tu aqui a pensar numa boa mansão. Então se quer mansão, melhor tens a mansão aqui. Por que você vai esperar uma mansão no céu? Por acaso o Espírito habita numa casa? São questionamentos que nós temos de desfazer. Aleluia. Mas então vamos continuar, que eu quero, na verdade, trazer a minha posição com relação a essa exposição do falso profeta Marcelino. Ok, vamos ler então Tiago. Tiago diz assim, Tiago 1, 13 a 15, para vocês entenderem o que eu acabei de explanar. Tiago diz assim, ninguém ao ser tentado, absolutamente ninguém, está dizendo, ninguém ao ser tentado, diga que sou tentado por Deus, quer dizer que Deus não tenta ninguém. Deus permite a tentação, porque Coríntios também dá-nos essa, apóstolo Paulo ensina, nos diz que nenhuma tentação vem a nós sem antes passar por Deus. Quer dizer que Deus é que autoriza, é que verifica, e Ele não permite que uma tentação superior à tua fé venha até a ti. Amém? Coríntios também diz para o apóstolo Paulo. Então diz assim, ninguém ao ser tentado, diga que sou tentado por Deus. Porque ele diz, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Deus não tenta. Versículo 12. Ao contrário, cada um, escuta bem, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Estão a ver a resposta? Nós somos tentados pelo nosso mau desejo, a nossa cobiça, o mau desejo de alguma coisa errada. Quero ir no monte orar para ser profeta, quero... Você entender? Estou a tentar vos dar luz com relação a esse irmão. E com relação também, vocês podem aplicar isso para os outros, né? Então ele diz assim, pela sua própria cobiça. Esta, quando o atrai, o seduz. Quer dizer, você é atraído pela cobiça. Eu quero ter carro, não, a minha igreja tem que crescer. Estou a falar no caso deste. Vocês podem fazer várias aplicações com isso na nossa vida espiritual. Quer dizer, o atrai e o seduz. Quero ter carro, quero ser... Não, eu tenho que ser um grande profeta. Eu vou ficar 3 anos no monte. Quando eu sair de lá, o Senhor vai morrer. O desejo é teu. É de Deus.
é seu. E isso vai lhe atrair, vai lhe seduzir. Então ele diz, então a cobiça, depois de haver concebido, quando nós aceitamos, concebemos, aceitamos, é um desejo que nós não repreendemos e achamos que está tudo bem, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Isso se aplica também na vida espiritual. Seja no adultério, no roubo, em todas as coisas. Mas aqui estou a aplicar isso especificamente à vida espiritual daquele que se diz ser servo. Aí. O que isso eu quero dizer que a tentação de ir ao monte e querer ser um grande profeta, chamar a atenção ao mundo, que o mundo lhe possa respeitar, lhe possa honrar, lhe possa considerar o João Batista, como muitos já dizem, João Batista, te chamam. Agora ele agora, por causa de João Batista, ele agora trouxe a pior. E lançou aí, né? E depois vamos falar já daqui a um bocadinho. Então, por causa dessa tentação, em 2 Coríntios 11 diz assim, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Quer dizer, que quando este indivíduo cai nessa tentação, Satanás é ativado, Deus permite que ele vá. E ele vem tentar, vem te dar aquela atração que você teve, que você consumou o pecado dentro de ti, o desejo errado, quer ter poder, quer ser profeta, quer igreja cheia, quer ter prosperidade, todo esse desejo errado, Satanás vem e vem partidar. Mas como ele vem a nós, ele não pode vir como Satanás, ele vem como anjos de luz. Ao Senhor Jesus ele apareceu como Satanás elemento, porque ele não pode enganar a Deus. Hebreu diz que a palavra de Deus é mais cortante que uma espada de 2 gumes. Separa a medula, é uma cirurgia que despeça todos os órgãos. E eles ficam ali a ser vistos, qual deles está, onde é que está afetado. Então ela corta, a palavra de Deus, Satanás não podia aparecer a Cristo como anjo de luz, mas a nós ele aparece, apóstolo Paulo chama a atenção, diz, não é de admirar que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então quando ele aparece como anjo de luz, ele vem como Cristo, vem como o anjo do Senhor que é enviado, e ele vai te dar aquilo que você desejou. Então você, como já concebeu o pecado, você vai aceitar a instrução do inimigo. Aleluia. Vai aceitar a instrução do inimigo, que vai ser consoante a tua vontade, aquilo mesmo que você desejou. Aleluia. Então 1 João capítulo 4, versículo diz assim, amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído no mundo fora. Aleluia. Então, apóstolo Marcelino é autoproclamado apóstolo. Eu tenho muito problema, irmãos. Qualquer indivíduo, vocês me procurem um apóstolo que se autoproclamou apóstolo, tragam aqui e digam que esse é verdadeiro. Eu vou lhe dizer, eu não encontrei até hoje nenhum autoproclamado apóstolo verdadeiro, porque os apóstolos tiveram chamado desde o princípio para estabelecerem os pilares da igreja. Por isso é que vimos a simbologia na Nova Jerusalém descendo do céu, o nome dos 12 apóstolos timbrado em cada pilar da cidade. Isso significa que eles foram os alicerces que Cristo lançou para o Evangelho. Não há apóstolos, meus amados. Não há apóstolos. Porque se houvesse apóstolo verdadeiro, a igreja já teria se reavivar. O apóstolo ainda é que vem pregar o evangelho da prosperidade. O apóstolo ainda é que é falso profeta. O apóstolo não pode, não há apóstolos. Nós podemos ter no nosso chamado, temos aquela queda tipo do apostolado do estabelecimento, mas não somos assim um apóstolo. Amém? Então é isso, eu tenho problemas quando alguém já diz apóstolo, pronto, o sinal vermelho acende. Todo indivíduo diz apóstolo, sinal vermelho acende. Quando diz profeta, pior também. Então, o que acontece? Nós vimos que apóstolo Marcelino, ele caiu na tentação do desejo que ele tem, da soberba, do orgulho, do que ele quer ser alguém. Ele, quando foi subir ao tal monte, o desejo foi completamente errado. Foram propósitos e planos errados que ele teve. Ele teve uma cobiça pecaminosa ao subir ao monte. E Deus permitiu que lhe desse o que ele quer. 1 Timóteo capítulo 4, 1, 2 diz assim, ora, o Espírito afirma expressamente, nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé e obedecerão a espíritos enganadores e ensinos de demônio. Exatamente. Os ensinos que ele está a dar, de ele ser de que ele vai morrer em Jerusalém em 2056, crucificado, amados, são ensinos de demônio. O mesmo que ele está a dizer. Vão ao YouTube, procurem David Award. David Award fez as mesmas declarações
blasfemou contra Deus nesse sentido, de que ele era a testemunha de Deus, e depois ele disse que ele é duas testemunhas. Eu até um certo ponto no princípio, quando esse Davi, quando começou a pregar, eu ouvi a mensagem que ele estava a pregar alguma coisa da verdade, e o mesmo que o Marcelino está a fazer, amém? Depois ele diz, pela hipocrisia de muitos falaram mentiras, e que têm cauterizado a própria consciência, quer dizer que eles estão presos, a consciência deles é que está cauterizada, a consciência do Marcelino é que já está cauterizada pelos inimigos. E reparem bem, prestem bem atenção que eles são espirituais. Marcelino não está possesso de demônio. Marcelino está possesso de demônio. Eu tenho aqui a audácia de dizer isso. Marcelino está possesso de demônio. Nós podemos observar a inconstância, a instabilidade espiritual que ele está. Parece que tem duas operações ali a funcionar. Tipo, um fala, outro fala. O Marcelino está possesso. O Marcelino não é homem de Deus. Não sei qual é o problema, o que é que ele fez, mas esse homem precisa da ajuda da igreja. A igreja precisa orar. Espero que ele não tenha blasfemado contra o Espírito Santo já. Porque essa declaração que ele faz, crucificado, é muito grave. Para Deus isso é uma afronta que ele está fazendo. É uma afronta que ele está fazendo. A Bíblia é bem clara em dizer que nos últimos tempos Deus irá levantar duas testemunhas que irão pregar em Israel. Algumas vertentes já apresentam testemunha de uma outra forma, outras apresentam, mas eu ainda, pelo menos, olho literalmente que Deus, no momento certo, dois pequeninos vão se levantar, Deus é que escolheu, é que vai preparar, e eles vão pregar o Evangelho. Aleluia. Marcelino precisa da ajuda da igreja. Não se assustem. Satanás é um ser astuta. É muito espertalhão, muito maquiavélico, maquinador. E não se esqueçam que Satanás é a criatura mais antiga antes de Adão, quer dizer, nosso mais velho em termos cronológicos, não é? Que ele conhece coisas que muitos de nós, graças a Deus pelo Evangelho, conhecemos mais do que ele agora. Mas no mundo carnal, o camarada é especialista. Então, o propósito vai se levantar mais e mais falso profeta do estilo de Marcelino, porque ele não é o primeiro, já apareceram vários que disseram que eram testemunha, está aí David Ori, agora tem mais outro também no que também está a combater com o David Ori, mas também ele diz que agora não, eu e o David Ori somos, eu que sou Moisés e ele é Elias, ou Elias e Moisés, que vão aparecer para... Você está a ver? Esses são os usurpadores que Satanás foi criando, os usurpadores que querem, na verdade, desviar o povo. O que que Satanás quer? Satanás sabe, você presta bem atenção nisso agora. Satanás sabe que muito de nós fugimos da mentira, nós nos afastamos do evangelho corrompido, saímos do sistema profanado, do sistema corrompido da igreja, da religião cristã, das denominações. Muitos saímos e hoje seguimos o evangelho genuíno, ensinando de casa em casa, de templo em templo, lugares, mas não estamos aprisionados ao sistema. E ainda assim, há ovelhas de Cristo que estão em várias denominações religiosas, igrejas, e elas também são ovelhas de Cristo. E o Senhor está os guardando. No momento certo, o Senhor os volta e vai tirar. Porque o sistema religioso universal, se você me acompanhar no estudo toda, ela vai se corromper todo. Não vai sobrar igreja nenhuma. Algumas igrejas que ainda são o remanescente vão resistir e vamos assim dizer, vão fazer, nos últimos dias, são capazes de fazer o abandono da própria instituição e saírem fora para ir fugir, para ir adorar a Deus. Mas não vão aceitar se submeter ao sistema que o anticristo irá lançar, que será a religião universal. Então Satanás conhece isso. Ele vê-nos, ele sabe onde estão os filhos da luz. O que ele está a fazer? Ele agora cria uma controvérsia, uma confusão, uma contrariedade para, na verdade, ir atrás dos verdadeiros, dos fiéis, daqueles que já fugiram da mentira, que estão agora buscando a Deus em secreto e não se misturando com essa profanação que está os templos, as sinagogas de Satanás. Aleluia.
Então, dizer que todos os pastores e todas as igrejas são falsas, isto não é verdade. Aleluia. Mesmo apesar de nós sairmos, muito de nós, que você que está a ouvir, saiu do sistema religioso, mas não podemos afirmar que todos aqueles que ficaram, todos estão corrompidos. Não, não é verdade. Isso não constitui a verdade. Isso é engano, é uma forma de destruir aquilo que é o propósito de Deus dos resgates das almas. Tem pastores que ainda permanecem pregando a verdade, apesar de estarem dentro do sistema. Não estou a falar as denominações corrompidas, estou a falar principalmente quando aqueles cabeças que têm igrejas não conhecidas, que você não dá valor, que você não quer saber delas, nos interior da província, por ali, e ainda dentro do país, temos congregações sãs, que ainda permanecem com a luz e a verdade. Mas no momento certo, Deus sabe o que vai fazer. Não sou eu aqui, também não sou profeta para determinar o que irá acontecer. Eu só olho para a Escritura. Então, apóstolo Marcelino, como Davi e outros estão a vir atrás. Satanás os coloca para irem atrás das ovelhas que já estão a escapar da morte. Ele lança isso. Então, o que é que ele faz? Ele chega e fala dos falsos profetas, fala do Tony Calado, de Joshua, que todo mundo, é óbvio que nós, que pelo Espírito Santo saímos, conhecemos essa verdade. E tu também, que ainda estás dentro do sistema, já conheces mais ou menos que isto aqui é verdade. Fala dos falsos profetas, do falso evangelho da prosperidade. Davi fez o bem. Ele não é o primeiro. Fala do falso evangelho, fala da prosperidade, fala contra as finanças, do adultério que há na igreja, do desvio da fé, desse sistema religioso montado de engano. Tudo isso ele fala. Mas isso é óbvio, amados irmãos. Isso é óbvio. Ok? Não precisa ser cientista, você precisa apenas conhecer Deus para você ver isso. Aliás, muitos dos mundanos conhecem melhor que muitos de vocês que estão aprisionados aí no sistema religioso. Eles sabem, não, essa não é a igreja de Cristo. Não. Isso aqui é mentira, isso não tem nada a ver com Cristo. Esses gajos estão a inventar negócio. Ok? Então, ele vem e traz essa mensagem para, na verdade, a ganhar credibilidade e protagonismo através de si que conhece a verdade. Ele, ao fazer a exposição dos falsos, mas ele mesmo aprisiona, e agora ele lança a maior heresia. Está vendo, Satanás? Ele lança a maior heresia, quer dizer que ele é a testemunha, então devem seguir. As testemunhas na Bíblia Sagrada não vão ser seguidas, elas não vão ser seguidas, não vão ser, elas não têm esse protagonismo, elas vão vir simplesmente pregar o Evangelho para que o mundo todo ouça, se aquilo segundo literalmente falando, que o mundo todo vai ouvir a verdade. E será um momento que o mundo estará a ser flagelado através deles. Porque eles estarão a pregar a verdade. E vai ser com esta grande pregação, esse grande mover, que também o remanescente do povo daquela nação prostituta vai dar alguns filhos. Os fiéis vão sair e vão abandonar o judaísmo e as práticas erradas para virem a Deus. Mas a maioria fica. Amém? E elas são mortas, e na sua morte alguns ainda também acreditam. E o mundo todo vai ouvir esse evangelho deles a ser pregado, por conta dos flagelos que elas estarão a fazer, que Deus os terá na terra para fazer cumprir o propósito dela. Então essas testemunhas não vão ser crucificadas. Quando se fala em crucificação, por isso é que não está na Bíblia, mas os historiadores bíblicos dizem que os apóstolos negaram, refere-se mais a Pedro. Pedro negou ser crucificado, disse: crucifica-me de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. Aleluia! Então é isso que nós estamos a ver. É isso que nós estamos a observar, amados. Estamos a observar. Então este profeta, autoproclamado profeta Marcelino, é um falso profeta muito perigoso. Eu só espero, e pelo amor, muito honestamente, que eu tenho como irmão angolano, eu desejava que ele, na verdade, não tenha se apostatado ainda, que o Senhor ainda o possa resgatar. Mas eu vejo que é uma atividade muito estranha espiritual com ele. Que ele, não sei, só o Senhor, ele, o coração dele, e se as pessoas orarem, talvez ele possa ser liberto. Mas ele está aprisionado com os aguilhões do inferno. É que estão a trazer essa mensagem. É muito grave o que ele está a pregar. É muitíssimo grave.
e o protagonismo que ele quer, os seguidores, tudo mais. Este é mais outro Cacó Filipe, sem dúvidas. Então esses são os falsos profetas que estão a se levantar. Não se iluda a igreja. Permaneça na palavra, se firma no evangelho e deixa de seguir esses indivíduos. Nem mesmo a mim você deve seguir. Você deve ouvir o ensino, pegar na tua Bíblia Sagrada, medite na palavra de Deus. Aleluia. Então a Bíblia diz em 1 Timóteo 4, não, já lemos isso, está cauterizado. Então nós vamos ler Atos dos Apóstolos. Eu quero que você preste atenção o que Paulo diz aqui. No Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 29 a 31. Apóstolo Paulo está se despedir da igreja. Você pode ler a partir do capítulo do versículo 16 ou 17, para entender melhor, mas eu vou ler aqui a partir do 29 até 31. O apóstolo Paulo diz assim: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Amém? Não pouparão, quer dizer, vão entrar em elementos estranhos, como entrar em elementos estranhos. Tipo, Joshua é um elemento estranho ao corpo de Cristo. Ok? Eliseu é elemento estranho. Há muitos que são elementos estranhos que vieram por outras portas. Davi doou um elemento estranho. Entrou por outras portas. Quer dizer, você não conhece a conversão dele, mas aparece por trás e... Então são esses que o apóstolo está a dizer. Lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmo agora também está a dizer. Quer dizer, não são elementos estranhos que virão por trás das portas, né? Que vão entrar, vão pular o curral. Mas ele também está a dizer, entre vós mesmos, está a dizer, sei que dentre vós mesmos se levantaram homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás dele. Marcelino se levanta para atrair discípulos a ele mesmo. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Amém? Então, esta é a exposição que eu tinha a fazer deste irmão Marcelino. Marcelino é um falso apóstolo, falso profeta. Ele necessita das orações da igreja, se ainda... Porque João diz que também quando se comete pecado de morte, que é na verdade a blasfemar contra o Espírito Santo, não adianta orar porque já não tem perdão. E eu espero que ele ainda não esteja nesse capítulo, porque eu não consigo dizer, não sou eu a dizer. Então eu preciso ter muito cuidado. Do que o blasfemar eu tenho ensinado, eu tenho posto aqui que é oposição à verdade, é oposição contra Deus. A blasfema proferida é resultado do coração bloqueado que não quer aceitar a verdade. O povo de Israel havia rejeitado a Jesus, não aceitou a Jesus como Salvador. Olharam-no como um galileu, alguém que não tinha nada a ver, não reconheceram como Salvador, fecharam os seus corações que ele não era o Cristo. E por isso eles proferiram as palavras que proferiram. É exatamente o que acontece com esses falsos profetas. Quando você tem a coragem de manipular, mentir, enganar, para tirar benefício próprio, você está a se colocar contra Deus, você está a ser opositor ao Espírito Santo, o Espírito da promessa, o dono do Evangelho. Então você está a fazer uma afronta e vai maldizer a ele. E Deus vai castigar essa blasfêmia. Amém? Qual é o castigo que ele dá? Nós vimos exemplos do rei Saul, já no Velho Testamento, que lhe foi retirado o Espírito de Deus que estava sobre ele, e Deus mandou, a Bíblia até diz que espíritos imundos da parte de Deus foram para a perturbação. Quer dizer, Deus permitiu que os espíritos agora tomassem lugar. Quando você está na comunidade dos santos e você blasfema ou vira-se contra Deus, se o Espírito Santo vai embora, isso é pecado de morte, estás condenado à morte. Então essa morte vai ser consumada com a vinda dos espíritos que antes habitavam em ti, que vão chamar mais 7 espíritos e vão fazer morada em ti. Então o teu estado será pior que o anterior, antes de seres convertido. Então isso que acontece. Espero que esse irmão não esteja ainda nesse capítulo. Porque se olharmos Hebreus também, Hebreus 6, 4, Hebreus 10, vamos poder ver essas questões. Então eu não quero fazer aqui um julgamento com relação já o juízo de Deus com relação a esse irmão, mas eu só posso dizer uma coisa: ele está a pregar o evangelho muito perigoso,
E ele está em um perigo iminente. E se vocês o amam, vocês que convivem com ele, que se dizem ser membros, estão ali a vocês, até são os grandes provocadores da decaída dele. Vocês orem para ele, porque ele precisa da mão do Senhor e da oração da igreja para ele voltar. Possa ser que ele volte, ainda o Senhor não tenha o colocado nesse capítulo, mas por favor, tenham cuidado. Esse irmão não está bem, esse irmão não está em sã consciência para... Eu vejo ele muito, desculpa lá, aliás, o comentário que ele teve a dizer que alguém do Brasil, uma irmã do Brasil escreveu e não sei o que, eu acho que não é irmã do Brasil, fui eu que escrevi na primeira, numa entrevista que ele teve, eu disse que esse irmão, eu vejo alucinações, vejo delírios, e eu acho que ele precisa de uma assistência, porque o Espírito Santo que está em mim, ou que está em qualquer de um dos amados, não traz delírios persecutórios, e depois alucinações visuais e auditivas. Nós temos uma relação com Deus e não podemos ficar como se estivéssemos malucos. Então eu chamo a atenção a isso, porque fui eu que coloquei aquele comentário. E ele até já começou a fazer também a ameaça que nem David Oor. Ele está fazendo tal igual a David Oor. Levem esse irmão. A igreja do David Oor, que está em Angola, que chamam tipo o Ministério Arrepende de Angola, okay? Levem lá, para ele se apresentar, porque se calhar ele vai juntar-se ao David Oor lá no Quênia, para ver se vão a Jerusalém para serem tais testemunhos, porque isso é uma grande mentira que ele está a fazer. E é o mesmo delírio que este David Oor tem. São homens possessos, estão com problema são megalomaníacos, quer dizer, têm problemas sérios, precisam... igreja, preste atenção à palavra de Deus, deixa de dar ouvido a esses homens que estão possuídos de espíritos imundos e enganadores. Este irmão precisa de nossas orações, e de certeza absoluta eu também vou orar, já orei para ele, e espero que esse vídeo venha ajudar alguma coisa, amados. Eu não sou um pastor ou um irmão que gosto de audiência, eu nunca estou preocupado com essas coisas. Quem me ouvir é a ovelha de Cristo, e os meus vídeos serão sempre conduzidos pelo Espírito Santo para aqueles que precisam e que vão necessitar de ouvir isso. Então, amados, eu deixo-vos da bendita santa paz do Senhor, e oremos para que esse irmão seja verdadeiramente liberto desse aprisionamento que ele está a viver, e que o Espírito Santo possa conduzir, porque falsos profetas tem muitos. Não se iludam que ele está a chamar o Rosário Neto, ou o Ismael, todos esses que ele está a chamar são óbvios, são falsos profetas, falsos mestres, é verdade. Mas Satanás é que gosta de fazer essa mistura, porque uma fonte de água viva não pode jogar água salobra. Quer dizer, nenhuma mentira vem da verdade, ok? Quer dizer que a mesma fonte que jogar a verdade não pode vir lá mentira. Então temos que prestar atenção a isso. Ele não é a testemunha, sem medo de errar, não é. E vamos orar a Deus e continuar, que mais um falso profeta se levantou. Vai se levantar outros, terão outros a surgir com a mesma linhagem. Então, shalom, a paz do Senhor, amados irmãos. O Senhor os possa guardar, possa fortalecer, e possamos caminhar até o último dia, que o Espírito Santo nos conduza em todos os nossos passos, para que não tropecemos, para que não caiamos em alguma armadilha do inimigo, porque as tentações virão sempre. Deus vai permitir que nós sejamos tentados. Mas não te esqueça que o apóstolo Paulo diz que nenhuma tentação vem a nós que não passe antes por Deus. Quer dizer que Deus, quando permitir que a tentação venha a ti, tem o escape ali também. Quer dizer que você pode resistir à medida da tua fé que Ele colocou em si, pode suportar isso. Então, tenha fé em Deus. Não podes cair, não se ceda às coisas erradas, mas procure servir a Deus em espírito, em verdade. Shalom, a paz do Senhor, muito obrigado. Irmão Marcelino interrompeu até os meus estudos que eu estava a fazer com relação que eu tenho que apresentar ainda. Vai haver mais algum atraso, porque eu tive que preparar esse pequeno estudo para dar e fazer essa exposição. Então, essa é a minha breve exposição. Fica na bendita paz do Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.